Bom dia, Elisângela, bem-vinda! Enquanto vocês vêm chegando, vai ouvindo a música, compartilhando para 57 maravilhosas, pega esse aviãozinho aí, chama todo mundo para que logo agora de manhã você possa ser cheia de esperança, cheia de alegria. Cris, bem-vinda! Elisângela esperta, já chegou se identificando, hashtag Poderosa 2.0. Julie, bem-vinda! Vem chegando se identificando. Se você é Poderosa 2.0, você está agora nesse curso, nessa nova jornada. Se você fez parte do 1.0, se você já é aluna, se você já é aluna lá no Telegram, você já é poderosa, tá se tornando poderosa a cada dia, tá fazendo o exercício do músculo da fé. Novata! Tem novata aí? Já vem chegando e vai botando aí hashtag novata para eu saber que você tá chegando hoje. Tati, bem-vinda! Ouve, se enche. Tati, Poderosa 2.0. Bem-vinda, Josemari, né? Josemari, bem-vinda. Julie, Poderosa 2.0. Estamos iniciando uma jornada incrível demais. Vai ser poderoso. Ah, calma. Esse nome é Calma Tempestade. Traz luz para a escuridão. Vai lá no seu grupo, vai lá chamar as meninas. Se você faz parte de algum grupo nosso, se você é da nossa comunidade lá do Meditando, ou do 1.0 ou do 2.0, vai lá avisar as meninas para vir para cá se encher dessa bomba atômica que é a palavra de Deus. Marcele, bem-vinda! Marco, quanto tempo! Bem-vindo! Vem se identificando, vem já pegando essa setinha aí, compartilhando, coloca coraçãozinho. Esse coraçãozinho aí faz com que o Instagram entenda que isso aqui é relevante e aí chame vocês mais rápido para que vocês possam chegar aqui mais rápido. Marcele, hashtag 2.0, arrasou! A Elisângela, Paty, essa blusa linda, vai vender! Vocês são demais, cara. Cara, minha intenção não era, não. Vou pensar. Vou ver como é que é com fornecedor, essas coisas, tá? Helena, bem-vinda, Helena, bem-vinda. Bora lá, pega o seu caderno, porque Deus, Ele é tão maravilhoso, te fez tão especial, tão querida, tão amada, que Ele tem uma linguagem personalizada. Aquilo que eu falo, você ouve de forma personalizada, diferente e para hoje.
há algo especial para você hoje. E ele vai, falando através de mim. Mas vai traduzindo aos seus ouvidos da forma que você precisa ouvir. Então, pega a sua caneta para que você possa anotar, para que nada, nenhuma esperança, nenhuma palavra possa ser roubada de você. Carlinha, bem-vinda, Poderosa 2.0. Fernanda, bem-vinda, bem-vinda. Já foi lá no grupo? Vai lá no grupo, me ajuda nisso. Chama as poderosas lá, avisa que a gente já tá aqui ao vivo. Empodera lá as meninas, fala, Paty já tá ao vivo, vambora. Se você é lá do Telegram, avisa lá também que a gente tá aqui. Se você tem um grupo lá no seu WhatsApp, manda também, porque vai ser maravilhoso demais. Eita, caí. Olha o que a música fala. Duda, bem-vinda! Vamos lá! Pega o teu caderno, pega a tua caneta, pega a tua Bíblia, que hoje a gente vai meditar em um versículo. Se você não tem Bíblia, não tem problema nenhum, depois você dá uma olhada aí no Google, só você anota aí e depois você reflete nele. Porque você vem pra cá para receber alguma coisa para ativar a sua fé. Uma palavra de sustentação, para você acordar, para que os seus olhos possam desvendar, para que você possa viver algumas coisas. Mas para ativar, você precisa estar lá no Telegram. Lá no Telegram, a gente tem um grupo do Meditando e Me Empoderando, que lá você recebe todos os dias chaves diárias. E essas chaves é para ativar aquilo que você ouve aqui todo dia. Duda, bem-vinda, RBS ou a TBS, eu acho. Bem-vinda. Maria, bem-vinda. Deixa eu abaixar o rádio. Rádio, Para entrar no Telegram, você entra aí, tem um link aí em cima no Instagram, no meu perfil. Tem lá o link, aí você tem lá a opção entrar para o Telegram. Lá todos os dias pela manhã eu compartilho chaves diárias para que você possa exercitar aí a sua fé. Existe uma palavra aqui na Bíblia que diz assim, aquilo que é ligado no céu, liga na terra, e aquilo que é desligado no céu, desliga na terra. Ou seja, você precisa aprender e pegar essas chaves diárias para que tudo aqui que eu compartilho com você diariamente, você precisa de uma chave para ativar. É como você fazer um exercício todo dia, abrir a porta e fechar a porta. E isso lá no Telegram você aprende, todo dia tem uma chave. E outra coisa, vou até fazer um vídeo sobre isso hoje, para te explicar. Lá no Telegram, nós estamos na chave mais de 170 e alguma coisa. Se você entrar hoje na chave, a sua chave não é essa. A sua chave é a 1. Amanhã, a chave é a 2. Depois, no outro dia, a chave é a 3. Vaninha, bem-vinda. Bem-vinda, Lu. Tá? Não é a chave atual. Você não vai ver a chave atual. A sua chave é a respectiva ao dia que você entrou. E, Patrícia, errei. Tô vendo todo dia a sua chave. Então, volta. Porque lá é um processo. É um processo que você tá passando de treinamento. Você tá treinando a sua fé. Então, nada começa grande.
Você já viu uma árvore nascer grande? Ela é uma semente pequenininha, depois vira uma florzinha, depois vira uma planta e assim vai. Então é assim também a fé. Ela é como uma semente, não é? A palavra de Deus fala que tenha a sua fé do tamanho de um grão de mostarda. Ele não fala isso. Ele fala, não é do tamanho. A Bíblia fala assim para você, tenha a fé como um grão de mostarda. Sabe por quê? Porque o grão de mostarda você consegue nem ver a semente. Mas ela cresce e se torna uma árvore de mais de 100 metros. Ou seja, ainda que hoje você tenha uma fé tão pequenininha que você não consegue nem enxergar, vai lá no Telegram, fazer o seu exercício, ouvir a sua chave para que a sua árvore da fé, a sua fé cresça assim como um grão de mostarda, cresça muito, muito, a ponto de você ser ousada o suficiente, de medo ir embora, ansiedade ir embora, depressão ir embora, medos ir embora, inclusive, ainda que tenha lutas, como ontem eu compartilhei com você, não tem lutas que te parem, não tem dificuldades, pelo contrário, são as próprias lutas que te falam assim, caramba, tô passando por tudo isso, porque olha, tô causando reboliço nessa terra, é por isso que tá acontecendo tudo isso. Isso é motivador, isso é maravilhoso. Ai, Patrícia, não é maravilhoso não, tô passando uma tribulação que só Deus tá passando porque decidiu andar no caminho certo. E andar no caminho certo é andar contra a correnteza. Enquanto a correnteza tá indo a favor de pensamentos errados, que em crise vai dar tudo errado, todo mundo vai ficar doente, o mundo está perdido e você está aqui andando contra a correnteza, acreditando no que a maioria não está acreditando. Você vem aqui para ouvir coisas loucas que muitos ao seu redor não estão vivendo. Você está sim andando contra a correnteza. Por isso que é difícil. É pesado. Você tem que empurrar a correnteza enquanto vem uma correnteza a seu favor, dizendo que vai ser difícil, a dificuldade, você é isso, você é aquilo, acusação, culpa, pensamentos ruins, doença, enfim. Você está pela palavra contra a correnteza. E aí, faz parte do processo. Mas é maravilhoso demais você entender que sim, você tá certa. Quando tá aqui, ó, baseada nessa palavra. Hoje, o tema de hoje é... Olha, maravilhoso demais! Qual é a promessa? Qual é a promessa dessa temporada? Hoje a gente vai falar sobre isso. Qual é a promessa dessa temporada? Ontem nós falamos a respeito de... Eu deixei um exercício para você e falei para você para colocar lá no seu caderno aquilo que tem te trazido angústia, aquilo que você tem vivido que não tá mais, que não tá de acordo mais com aquilo que você acredita, com aquilo que tá escrito aqui. E eu falei para você para que ao lado você colocasse aquilo que a palavra diz, ou seja, ao contrário daquilo que você tá vivendo, para que você possa começar a viver aquilo, não foi? Hoje eu quero te atentar para as promessas. O que Deus tem falado com você ao longo desses anos? O que às vezes, ou até Deus usa a inteligência do céu para te lembrar coisas? Sempre eu ouço alguém, sempre vem aqui alguém contar algum testemunho. Patrícia, eu ouvi a inteligência do céu e na hora do meu momento com Deus, Deus me lembrou que eu tinha um sonho, que eu tinha um projeto, ou que eu tinha um desejo e parece que aquilo morreu, aquilo está nascendo novamente, ou houve uma esperança, ou às vezes não é projeto, mas às vezes é a fé novamente de que vai ser curada, que a família vai ser
ser restaurada, que as coisas vão mudar, que a esperança nasceu, renasceu. Qual é a promessa dessa temporada? Você já parou para pensar? Tem períodos da nossa vida que existem promessas que parece que Deus ele vai enfatizando mais na sua vida. O seu coração queima por aquilo, por algumas situações, querendo algo. Pode contar que é do seu pai. Seja ele qual for o sonho, pequenininho que você acha que é pequenininho ou daqueles bem grandões. Hoje eu quero levar você a refletir sobre isso lá, quando você estiver no seu tempo com Deus. Por que eu quero fazer você pensar sobre isso? Porque nós estamos no ano profético. Esse ano é o ano de 2020. Já falei pra você, eu tenho uma aula falando sobre isso lá no YouTube. Vai lá, Visão 2020. Esse ano é um ano profético, é um ano de visão aberta, é um ano a qual Deus quer te mostrar aquilo, os desejos dele, aquilo que ele quer abrir os seus olhos para que você comece a viver. Ele não quer que você inicie 2021 cega, perambulando por esse mundo, não sabendo para onde vai, como vai, fazer o que na sua vida. O seu pai, o maior desejo dele é que você viva uma vida de propósito nesta terra, porque ele te criou para isso. Ele criou você para que você saiba por quê, para quê, como. Patrícia, mas a gente não sabe tudo, lógico, até porque ele não conta, porque se ele contar tudo a gente fala, não, Deus, não quero não, Deus. Já pensou? Davi, rei de Israel, Davi tinha uma promessa de ser rei, ele era adolescente quando ele recebeu essa promessa. Ele foi ungido quando adolescente que ia ser rei, ou seja, deram uma promessa para ele, através de Samuel, deu uma promessa para ele, falou assim, ó, você vai ser rei de Israel. Ele ainda era um adolescente, mas ninguém contou para ele que ele iria ter que enfrentar um gigante. Ninguém contou. Sabe por quê? Porque se ele conta pra gente, se Deus conta pra gente os gigantes que a gente vai ter que enfrentar no nosso caminho, a gente fala assim, não, Deus, obrigada pela bênção de ser rei, não quero passar não. A gente é tão covarde que a gente, sai fora. A gente não quer. Mas Deus é tão maravilhoso, tão estratégico. Ele é inteligente. Ele começa a contar para você pelas bênçãos. Não é porque ele quer te enganar, não. É porque ele quer que você tenha o olhar certo. Deus, ele age conosco. Oi, Rose, bem-vinda. Jeane, bem-vinda. Amandinha. Deus, ele age conosco conforme ele nos ensina a agir também. Por que Deus fala para você promessas? Por que Deus falou para Davi que ele ia ser rei, mas não falou dos desafios e dos gigantes que ele ia ter que enfrentar? Porque ele ensina para mim e para você, e eu te ensino lá nas chaves, que o seu olhar não é para o gigante, não é para o desafio, é o olhar de uma nova perspectiva, é o olhar para a vitória. É olhar para onde você está alcançando. Por isso que Deus, ele te fala as promessas. Ele não fala assim para você, deixa eu falar. Eu tenho cura para você. Tenho cura. Mas fica ligado aí, porque como o inimigo já sabe que eu tenho cura para você, ele vai pegar pesado contigo. Deus já faz isso. Deus fala assim, poderosa, eu tenho cura pra você. Declara, começa a declarar, creia em mim, eu tô contigo, eu já falei, eu já curei, eu já te entreguei promessa ontem, lembra? Isaías, e ele fala assim pra você, olha, eu já te entreguei promessa, eu tô contigo, vai dar tudo certo, Ele não tá te enganando, ele tá te ensinando a olhar pela perspectiva certa, olhar como ele vê, sentir como ele sente. Ele não tem medo dos desafios, ele não tem medo do inimigo, ele é mais forte do que qualquer outra coisa. Pra que se você vai ter medo se você tem um Deus ao seu lado que é muito mais forte que ele? É perda de tempo. É perda de tempo. Qual é hoje aquela promessa, que aquela sede, aquela coisa que tá no seu coração agora, nesse momento?
Porque a visão 2020, para você, se você ainda não viu, você vai lá ver essa aula, tá lá no YouTube. Esse é um ano profético ao qual Deus quer mostrar para você. O que ele quer dar? Primeiro, ele quer mostrar para você a sua identidade. Quem é você? Porque quando você descobre a sua identidade, a autoestima melhora. Você é curada das suas mazelas de inveja, de ansiedade, de acusação. Quando você descobre que o seu pai é o seu pai, a sua identidade nele, o seu pensamento começa a mudar, você se empodera, você se sente poderosa, ousada, você não tem mais medo. Ele quer que você descubra a sua identidade, ele quer que você descubra os sonhos dele para você. E não só os sonhos dele, porque Deus, ele não é tem uma palavra sumindo da minha cabeça. Deus, ele é estratégico. Ele não conta só o sonho para você. Ele conta o sonho e aí com o tempo ele te conta o passo a passo como você vai fazer isso. Ele não precisa que você haja. Melhor, ele não precisa que você planeja, porque tá tudo planejado. Você pode procurar e esperar nele. Por isso que a palavra de Deus fala assim, ó. Aqueles que esperam no Senhor é guardado por ele. Espera nele. E não é esperar, quando ele fala assim, espera nele, não é sentado no sofá e esperando, vou esperar Deus agir. Não, é esperar a orientação divina. É se encontrar com ele todo dia e falar assim, Deus, como eu resolvo essa situação? Como eu vou ser curada? Tem alguma coisa que eu possa fazer para salvar minha família? Tem alguma coisa que eu possa fazer para salvar o meu casamento? Tem alguma coisa que eu possa fazer para ser curada? Tem alguma coisa que eu possa fazer? Porque tem uma parte que é sua e tem uma parte que é dele. Ele decidiu entregar o poder na sua mão para que vocês possam agir juntos como cooperadores. Você é cooperador de Deus. Vocês agem juntos para uma promessa. E qual é? O que hoje está ardendo no seu coração? Escreve. Eu fiz essa pergunta, para você ter noção. Dia 16 de maio, vou te mostrar, ó. Tá aqui a data. Deixa eu ver se você consegue ver. 16 de maio. E aí eu coloquei assim, Deus, quais são as promessas dessa temporada que você está enfatizando? O que é? Porque quando ele tá enfatizando muito alguma coisa, gente, não é à toa não. É porque ele quer fazer. Ele quer fazer. Sabe, às vezes nesse período você tá tão desesperada, sei lá, para ser curada. Tão desesperada para conhecer a Deus, para parar de ficar perambulando, de ouvir a Deus. É um desespero. Isso é maravilhoso. O seu pai. O seu pai tira você da zona de conforto e te dá um desespero, te dá um desconforto tão grande que você não deseja mais viver desse jeito. Seja em qualquer área da sua vida, qual é a promessa que você sente que Deus está enfatizando hoje? Liste ela. Porque há uma grande chance de ser de verdade o seu pai enfatizando, o seu pai falando e que ele quer cumprir. Agora é a hora. Agora é a hora. Ele quer que você chegue lá em 2021 já sabendo o que você vai fazer em 2021. O desejo dele não é que você seja cega. Ele quer te mostrar como, para quê, por quê. Ele não te conta tudo, mas ele conta, é como um passo a passo. Ele contou, não vai logo fazendo. Espera no Senhor. Às vezes ele fala assim pra você, tem um sonho pra você de, sei lá, algum sonho que morreu. Qual foi o sonho que morreu? Ontem a gente falou sobre isso. Algum sonho que morreu, alguma promessa. E aí agora parece que tá voltando. Parece que esse negócio
Tá voltando no seu coração? Anota ela aí e espera o próximo comando. Que o seu pai vai te dar o próximo comando. Espera nele. Anote. E aí eu ainda escrevi essa frase para eu não esquecer. E eu coloquei assim: existem promessas que em algumas temporadas Deus enfatiza. E aí eu coloquei uma pergunta para ele: quais são as promessas que você está enfatizando para esse ano, Deus? Porque eu quero viver o tempo agora. Eu não quero perder tempo. Eu quero viver o que você tem para esse ano. O que você tem para esse ano para mim? E aí veio na minha mente 3 coisas. E eu coloquei as 3 coisas aqui. E aí eu quero compartilhar com você. 1 Timóteo 1:18. 1 Timóteo 1:18. E é maravilhoso demais, meu Deus! Maravilhoso demais. Anota aí para depois você ler. Eu vou ler aqui com você. Olha o que a palavra diz. É Paulo falando pro discípulo dele. Ele fala assim: Timóteo, meu filho, estas são as minhas instruções para você. Antes disso, ele dá algumas instruções para Timóteo e ele fala assim: essas são as minhas instruções com você. Aí, olha, com base nas palavras proféticas ditas há tempos atrás a seu respeito. Ou seja, Deus, ele vai te dando instruções a respeito de promessas que ele deu ao seu respeito há tempos atrás. O que ele tem falado para você há tempos atrás e que isso está fervendo no teu coração agora. Anota. Coloca lá no seu caderno. Hoje, estava conversando com uma pessoa e a pessoa falou assim: ah, o ano acabou. Acabou o ano. Acabou nada. Tem 1 mês e meio ainda, dá para viver muitas promessas ainda, dá para viver muitas coisas, dá para você botar como meta muitas coisas e começar o 2021 com uma nova vida, com um novo de Deus. Se você perguntar para ele qual é o novo que ele tem, qual é o desejo, Deus, quais são as promessas que você está enfatizando agora para eu viver tudo, porque eu quero viver. Ele conta. Ele conta. Aí tem muito tempo ainda para viver, tem mais de 1 mês e meio ainda, o ano ainda não acabou e eu tenho certeza que eu ainda vou viver muita coisa. Vou chegar em dezembro e falar assim: meu Deus, que mês é esse? E você pode também. É só você entender de Deus. Que promessas é essa? Que promessas é essa? Quer ver, por exemplo? Digamos que 1 Timóteo 1:18, Rose. Digamos que, sei lá, Deus te dá uma sabedoria para você salvar o teu relacionamento, o teu casamento. Em 30 dias, se você colocar tudo esse passo a passo aí que o seu pai vai te dando sabedoria para salvar o teu casamento, no final do ano tá tudo gostosinho, maravilhoso, casamento abençoado. Sabe? Coisas simples. Às vezes a gente coloca o extraordinário como uma coisa muito grande, muito grande, muito grande. Mas o extraordinário é você sair do ordinário do seu dia a dia. Porque às vezes a gente coloca assim, ó, o extraordinário é um grande milagre. Sim, mas o grande milagre acontece nos pequenos milagres diários. O grande milagre da sua vida hoje é encontrar com Deus todo dia, porque é difícil pra caramba parar pra orar, querer ler a Bíblia. Isso é difícil pra caramba. Até porque a sua carne luta contra isso, porque você quer dormir, você quer descansar, você tá preocupada com a louça que tem que lavar e você acha que isso não é prioridade, porque você tem que cuidar de todas as outras coisas antes de cuidar do seu tempo com Deus. E é esse tempo com Deus que vai te trazer saúde emocional, espiritual e, consequentemente, física, relacional. Tudo isso provém do seu tempo com Deus, porque é Ele que vai te dizer tudo. É Ele que tem os segredos dos céus e da terra. É Ele que enfatiza as promessas. É Ele que te conta qual é o plano que Ele tem para você agora.
E você tem que buscar nele. Você pode até fazer os seus planos. Provérbios fala assim, ó. Do coração do homem vem os planos, mas a resposta vem de Deus. Sabe o que ele está querendo dizer com isso? Ele não está querendo dizer que o seu plano não vai acontecer, não. Pelo contrário, esse é o problema. Ele tá falando assim, ó, Patrícia, se você planejar, tá tudo bem, pode até acontecer, tá certo. Mas o melhor plano é o meu. Se você quiser ouvir o meu plano, olha, esse aí é infalível. Só que dá trabalho, amiga. Sabe qual é o trabalho que você tem que todo dia? Deixar sem lavar louça. Aquelas preocupações. E tô falando de louça no sentido assim, ó, porque às vezes você quer correr para arrumar a casa porque você acha que isso é mais importante do que o seu tempo com Deus, mas o arrumar a casa não vai te trazer resolução para problema nenhum. O que vai te dar estratégia, sabedoria, a palavra de Deus fala assim, ó, tá com falta de sabedoria? Tá? Tá com problema aí? Trabalho, saúde, financeiro, casamento, família? Tá faltando sabedoria em alguma área da tua vida. Sabe o que é maravilhoso demais? A palavra de Deus fala assim, ó, tá com falta de sabedoria? Me peça que eu dou liberalmente. Se ele dá liberalmente, ele é o dono da sabedoria, eu vou pedir pra quem? Vou perder tempo ficando uma louca, arrumando a minha casa. Ai, meu Deus, porque eu sou perfeccionista, eu tenho que deixar a minha casa toda arrumada. Não, gente. Vai arrumar a tua casa-coração, a sua casa-coração sendo cuidada. Você precisa fazer faxina, não é na sua casa física. É na sua casa espiritual. É ela que está precisando de faxina. Precisa faxinar a mente. Tirar aquilo que está trazendo angústia, depressão, preocupação, transtorno. Até os sonhos, tem um monte de sonhos e promessas aí que você nem consegue ouvir, sabe por quê? É tanta preocupação que você não consegue nem dar ouvidos aos seus sonhos. A gente teve um exercício desse lá no Meditando. Entendeu, meninas, isso? Às vezes é tanta preocupação que você não dá nem ouvido às promessas e os sonhos de Deus pra você. E aí não acontece. E aí você fica lá murmurando, reclamando. Ai, só acontece coisa ruim na minha vida. Ai, só acontece coisa ruim. Claro, você tá olhando só pro ruim. Você tá focando só no gigante, só no desafio. Você precisa encontrar com seu pai para ele poder ter oportunidade para te contar o prêmio, a promessa, aquilo que ele está enfatizando agora para você viver agora em dezembro. Existe um extraordinário. Você não precisa esperar daqui a 10 anos para viver um extraordinário. Você pode viver o extraordinário hoje, encontrando com o dono do extraordinário. O seu extraordinário pode parar hoje. Tudo. E encontrar com seu pai e sentir um simples arrepio. Só de sentir a presença dele. Bom, se isso não é extraordinário para você, para mim é. Porque só de sentir a presença dele, traz paz, alegria, esperança. E aí, quanto mais você se encontra com ele, quanto mais, você começa a reconhecer a voz dele e começa a ouvir, e essas promessas começam a arder no teu coração e enfatizar no seu coração. Digamos que Deus fala assim pra você, já falei do casamento, digamos que Deus fala assim pra você, ó, tem um projeto, ele te entrega um projeto. Cara, já aconteceu um extraordinário, ele já te deu um projeto. Aí você pergunta, e aí Deus, e agora, qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo? O que eu tenho que fazer? Pode ser coisas simples, mas você já fez. Você entende que você já começa 2021 com um projeto na mão, com uma coisa que você já pode fazer? Meu Deus, isso é maravilhoso demais. Você saber para onde vai, o que vai fazer, por que fazer, entendendo que Natal, Ano Novo tá chegando aí e eu já tenho um monte de coisas que eu tô doida para chegar ano que vem para eu fazer. A gente tem... Você já parou pra pensar o quanto a gente fica pensando assim? Ai, meu Deus, tomara que o final do ano acabe logo. Ou, ai, meu Deus, tomara que demore esse ano. Vou fazer aniversário de novo. Quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais você conhece os sonhos dele, quanto mais você deseja o que ele deseja, mais você quer que chegue logo. Você quer chegar pra ver, porque você já viu.
Andar com Deus, sabe o que é? É você ver sem existir. Porque a palavra de Deus fala o seguinte, que a fé é o quê? A convicção daquilo que ainda não existe. E você fica alegre por coisas que você nem viu ainda. Mas você tem a convicção e a certeza de que vai acontecer. Sabe por quê? Porque foi o seu pai que disse. Se o seu pai disse, tá dito, acabou. Ele tem falado desde o início, desde a metade do Meditando Me Empoderando 1.0, que iria, talvez, quem sabe, até a gente ter a certeza da promessa, o que Deus estava me falando, enfatizando o tempo todo? O Meditando 2.0. Enquanto 1. A gente estava no 1 ainda. Eu falei assim, não, Deus, nada a ver, isso deve ser coisa da minha cabeça, porque vai terminar em setembro, outubro. Como vai dar tempo de fazer isso em novembro? A gente vai entrar Natal e Ano Novo? Não, isso é coisa da minha cabeça, nada a ver. E eu coloquei no meu caderno lá, eu acho que talvez, quem sabe, Deus ainda quer que eu faça o Meditando de novo esse ano, mas isso aí é loucura, não vai dar tempo, não vai dar. Mas tá bom, vou colocar. Mas ele foi enfatizando, ele foi falando, eu quero outro. Eu falei assim, gente, e as coisas acontecendo, e as meninas falando, faz de novo. Há sinais a enfatizar, tá enfatizando quais são os sinais que tá fazendo com que essa promessa aí, que Deus já falou, tá enfatizando. Você precisa se ligar nisso, porque se tá enfatizando, tá enfático, ele quer cumprir. E em meio a esse processo que ele enfatizava, ele também falava, unção dobrada, tenho coisas para cumprir, vou curar, vou libertar, vou salvar, vou curar de depressão, ansiedade. Ele falou. E as meninas estão lá. Todas nós estamos passando por dificuldade, mas se vai. Se ele falou, vai. Simples assim. O que eu preciso fazer? O que eu te ensinei na aula ontem. Encher o meu coração daquilo que ele falou. Porque se eu encher o meu coração e ficar olhando para os desafios, para os gigantes, para as dificuldades que cada uma de nós estamos passando, e isso vai ser morto, vai morrer. Mas eu não tô olhando como a gente aprendeu ontem e como a gente aprende hoje. Eu não estou olhando para o desafio, assim como a palavra acabou de dizer aqui, ó. Eu vou instruir você, porque Deus fala assim para você, ó. Ô, poderosa, eu tô instruindo você com base nas palavras proféticas que eu disse para você há tempos atrás. Timóteo, 1 Timóteo 1,18. Paulo falando para Timóteo. E assim Deus fala para você. Olha, abre os ouvidos, encontra-se comigo, porque eu tô enfatizando promessas. Você sabe que tá. Tenho certeza absoluta. Não estaria aqui falando, Deus não mandaria falar aqui à toa e não tá acontecendo nada aí no teu coração e na tua cabeça. Com certeza tá. Tem coisas aí no seu coração, sonhos que de repente morreu, mas tá o tempo todo assim, ardendo no teu coração. E aí, ó, fica ligada, pergunta o seu pai, porque ele fala pra você hoje, ó, eu tenho instruções, siga as minhas instruções, porque é com base nas promessas, nas palavras proféticas que eu tenho falado pra você há tempos. Então preste atenção. E aí ele continua, que elas, olha só que poderoso, Paulo falando pra ele, que essas instruções possa te ajudar a lutar o bom combate. Deixa eu te falar uma coisa. Eu passo por muitas experiências assim. Deus, ele sempre me entrega ferramentas para lutar por coisas que eu nem sei que ainda vou. Quando eu vejo, eu falei assim, caramba, foi por isso. Vou te contar uma. Ontem, foi a palavra de ontem? Deixa eu lembrar. Não foi a palavra de ontem, não. Foi outra mensagem. Isaías 42. Deus me deu há muitos anos atrás Isaías 42. Depois você vai ler. E aí, esse Isaías 42, ele fala
ele fala o seguinte, tem uma passagem, uma parte lá que fala o seguinte, olha, vou tirar as vendas dos olhos dos cegos, vou libertar os cativos e vou curar as feridas. Tem uma parte que fala isso. Beleza. E aí, umas 2 semanas atrás, Deus me levou a ler esse versículo e falou assim, começa a meditar nele. Começa a meditar nele. E esse versículo eu tinha me dado em 2017. Olha só. E eu, tudo bem. Comecei a meditar nele. Uma semana depois, uma das meninas lá do Meditando 2.0, a Débora, me ligou, Paty, estava no meu momento com Deus e Deus me trouxe essa palavra para você. Eu não sei o que significa, não sei o que significa para você, mas ele falou assim, ó, Patrícia. E aí ela leu para mim exatamente aquela palavra com o meu nome. E eu falei assim, glória a Deus, confirmando. Até então, ele só estava confirmando a promessa. Ele estava confirmando a promessa. Ainda não era um passo a passo. Passou. O curso Meditando começou. E aí começou as lutas. Começou as dificuldades. Vocês aí com as suas e eu aqui também com as minhas. E no momento de dificuldades que nós passamos, a gente é muito tendencioso a focar na dificuldade. E no momento que a gente passou por uma dificuldade essa semana, que eu comentei, entre nós, a gente passou por uma dificuldade, na hora, gente, foi tão maravilhoso, na hora, não deu nem tempo de ter medo, deu nem tempo, tanto é que eu vim super animada pra cá, lembra? Porque ele falou assim pra mim, ó, eu já tô te falando já faz 2 semanas que eu vou libertar os cativos, vou tirar as vendas dos olhos, lembra? Já tô te prometendo há 2 semanas. Ou seja, ele sabia das lutas que nós íamos viver agora e já tem alimentado o meu coração desde há 15 dias. Entende que existe um passo a passo? Entende que Deus te protege? Ele te dá instruções. Agora você precisa estar atenta e obedecer. Ainda que você não entenda nada, por que você está fazendo aquilo? Mas eu ia lá e meditava. E no momento que eu mais precisei, eu nem precisei, entende? No momento que eu mais precisei, eu nem precisei, porque eu já estava seguindo uma orientação, já estava meditando na coisa certa, já estava me enchendo da coisa certa. E quando veio a tribulação, o vendaval, Deus, ele só usou aquilo que ele já estava me instruindo. Ele falou assim, ó, fica tranquila, ó, já tô falando há 15 dias que isso aí, ó, é só ser balela. Já falei que eu vou curar, já falei que vou libertar, já falei. Ele falou, tá falado, e pronto, acabou. E aí a gente samba com salto alto a cara do inferno. Porque se Deus falou, pronto, acabou. Pronto, acabou. É você que tem que ter autoridade o suficiente para jogar na cara dele aquilo que Deus já falou, como eu falei ontem para você. Pega a palavra. É a palavra que vai fazer você vencer. Nada além disso. Se você ficar aí choramingando a sua tristeza, o seu problema, deitada na cama, eu não tô falando que isso é bobeira. Sei de todos esses sentimentos. Eu vivi isso. Eu sei o que é a ansiedade, eu sei o que é você não querer levantar da cama, eu sei o que você quer contar as horas para dormir, porque comigo era assim, comigo era o contrário, eu dormia, eu ficava doida para chegar a hora de dormir para esquecer dos problemas, aí quando eu abria os olhos vinha o problema tudo de novo, aí vinha a ansiedade, aquela... Eu sei o que é isso, e eu sei que não é bobeira, mas eu aprendi uma coisa, que foi na hora da revolta, quando eu abri a Bíblia e vi aquele versículo, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, veio uma revolta santa, porque foi de Deus, uma revolta tão grande de não estar vivendo aquilo que a Bíblia estava falando que eu não estou vivendo. Falei assim, gente, não é possível, ou a Bíblia está errada, ou eu estou errada, então eu acho que eu que estou errada, então eu preciso mudar, tem alguma coisa errada aqui.
E aí eu precisei levantar e parar de ficar deitada e tomar uma atitude. Eu precisei tomar uma posição. Se você não tomar uma posição, o seu pai, ele te ajuda naquilo que você decidiu. Ele não decide por você. Ele já falou assim, ó, você é curada, transformada, liberta. Ele já deu. Tá tudo escrito aqui. Sabe o que é maravilhoso demais? Eu te compartilhei com você ontem. Tudo que ele já deu, ele já deu. Você que não recebeu ainda. Por que, Patrícia? Porque você não tomou posse, você precisa tomar posse. Como tomar posse? Levantar essa cabeça, vai tomar um banho, pega a tua palavra e vai declarar aquilo que é aquela que é verdade, ao contrário das mentiras que você tem ouvido na sua mente. É uma briga mesmo, entre a carne e o espírito. Quanto mais você alimenta esse espírito, mais forte você fica e a carne fica fraca. A palavra diz que a carne é fraca, mas fala que o espírito é forte e o seu pai habita em você. Habita ou não habita? Se ele não habita, precisa habitar mais. Você precisa dar mais espaço para ele. Tanto é que a palavra de Deus fala assim, ó, existe um fruto do Espírito Santo. Sabe o que é fruto do Espírito Santo? Significa que quanto mais você tem dele, mais. Quanto mais você se enche, mais ciente da palavra, você é um docinho, você é paciente, você é longânima, você tem uma paz que excede todo entendimento, você traz alegria, você leva Jesus. Ontem eu compartilhei o depoimento de uma das minhas noivas desse final de semana e ela falou uma coisa que eu fiquei assim, meu Deus... Como é impressionante a gente se encher, a gente só tá aqui como representante de Jesus. E ela poderia ter falado assim, que a minha maquiagem foi incrível, meu trabalho foi incrível, mas não, ela falou assim, cara, eu não lembro como ela falou, mas ela falou assim pra mim, cara, foi muito Jesus, ela é Jesus. E aí eu falei assim, consegui! Essa é a nossa maior prêmio que nós podemos ter. Conseguir ser reflexo daquele que nos amou. Quanto mais você enche dele, mais você é parecidinho com ele. Jesus se preocupa? Jesus está com medo de alguma coisa? Jesus está preocupado com o dinheiro faltar? Jesus está preocupado de o seu sonho aí não acontecer? Jesus está preocupado com o inimigo, com as vozes erradas de estragar o seu sonho? Está preocupado com quem então? Tu não precisa. Se encha dele. Viva como ele. Deus, como é que eu faço isso? Primeiro, encontre com ele todo dia. E começa a pedir a ele, Deus, me dê temor. Sabe o que é temor? Falo isso direto aqui. Ver como ele vê, sentir como ele sente, desejar o que ele deseja. Quanto mais você teme, não é temer de ter medo, não. É temer dessas três coisas. Quanto mais você teme. Oi, Diana, minha diva! Quanto mais você teme a ele. Ah, gente, é ousadia demais, é poder demais. É maravilhoso demais. E você para de andar pela perspectiva das dificuldades e você para de olhar para o gigante, porque gigante vai existir. Mas Deus é tão lindo que ele não vai por trás e fala assim, ó, vai ter gigante aí. Não, ele não fala assim não. Sabe o que ele fala? Patrícia, ó, começa a meditar nesse versículo aqui. Mas por que, pai? Não, começa a meditar. Foi o que ele fez comigo há 15 dias, que eu acabei de falar. Não, tá tudo bem. Medita aí. Tá bom. E aí eu fui obedecendo. E todo dia eu ia lá. Nossa, glória a Deus. Vai libertar. E vai, já tá. Passou as 2 semanas. Foi braba. Foi braba o golpe. Foi brabo. Não deu tempo nem de ter medo. Porque ele falou assim, ó. Tá vendo o golpe? Tá vendo? Já tô te falando há 15 dias que, ó. Tá tranquilo. Eu tô no controle. Ó, já te enchi. Entende? Ele não te fala a dificuldade porque você é ser humano. Porque se ele contar pra você a dificuldade, você vai se acovardar, vai embora, vai ficar com medo, mesmo sabendo quem é Deus.
Mas ele te prepara para dificuldade. Ele te prepara. Ele te prepara sem te falar pro que tá preparado, pro que tá te preparando. Aí quando chega lá, você, arrasou. Arrasou. Porque nada te coloca medo. Nada te coloca medo. Pelo contrário, te dá mais ousadia ainda. Quanto maior, falei isso ontem e falei isso na aula passada, na aula retrasada. Quanto maior for o susto, não é? Maior é o medo que você causa. Isso é maravilhoso, isso é poderoso demais. Isso é poderoso demais. Se você tá tirando um inferno da zona de conforto, garota, tu tá demais, tá arrasando. Porque se você tira ele da zona de conforto, é porque você está fora da zona de conforto. É você já saiu e tá fazendo um reboliço no céu e no inferno. Isso é maravilhoso demais, porque o próprio Pai já fala pra você que ele coloca anjos no seu serviço. Está te guardando, já falou que vai fazer, que já te garantiu. Maravilhoso demais. Nada tira a sua certeza e convicção que o seu Pai está contigo. Quais são essas promessas? Não existe nada e nem ninguém que possa roubar isso de você. Se ele falou, tá falado. E pronto, acabou. Vai acontecer ainda esse ano. Mas como assim, Patrícia? Se Deus me deu um projeto, é que vai acontecer esse ano? Não. Não necessariamente. Deus te deu uns projetos, vai abrir os seus olhos e vai te dar o primeiro passo. Às vezes o primeiro passo, sabe qual é? Saber. Qual é essa promessa que ele está enfatizando para esse ano? Você precisa saber desesperadamente qual é o plano que Deus tem para você. Sabe por quê? Para começar 2021 sabendo para onde você vai. Viver de forma estratégica. Sabendo o que você precisa fazer. A Beth falando, foi para isso que fomos chamados, refletir a glória e o amor de Deus nessa terra. Exato. Simples assim. Isso é maravilhoso. A gente conseguir ouvir de alguém que a gente conseguiu. Isso é difícil, gente. Isso é difícil pra caramba. Meu Deus. Muito difícil. Porque lidar com pessoas, como é que é lidar com pessoas? Você tem que ter o fruto. Tem que ter paciência, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Tá tendo domínio próprio dentro da tua casa? E é o que eu falo sempre. Ontem eu falei isso. O primeiro lugar que você precisa ser Jesus é na sua casa. Não adianta eu querer mudar o mundo, fazer o Meditando e Me Empoderando, e lá, a gente é líder do Projeto Família na nossa igreja, e querer fazer a diferença para a vida das pessoas se eu não estiver fazendo diferença na minha casa. Aí sabe o que acontece? O inimigo ainda brinca comigo ainda. Você tá querendo falar, mas olha só como é que você é. Então eu fico ligada, ó. Deus, tá tudo bem? Tem alguma coisa que eu possa fazer? Tô cuidando bem do meu marido, tô cuidando bem do meu filho, tá tudo bem aqui, porque eu não posso dar brecha pro acusador. Não dou brecha, tô fora. E também se eu errar, porque errar a gente é falho, normal. Faz parte. Errar faz parte da vida. Mas se consertar é algo que a gente precisa fazer o tempo todo, ficar autoavaliando. Lá o curso Meditando e Me Empoderando tem muito isso, autoavaliação. Sabe por quê? Porque se você não auto se avalia, você não sabe nem aonde vai. Eu preciso saber quem eu sou, como eu tô agindo, para eu saber o que eu preciso melhorar. Isso é poderoso. Conhecimento é poderoso. A verdade nos liberta, a verdade nos leva a quem nós deveríamos ser. Deus é aquele... Há 3 dias atrás, a aula foi sobre aquilo que te confronta. Não, aonde não tem confronto, não há amor. Porque o próprio Deus fala pra você. Ó, tu tá errado, hein, Patrícia Nielsen? Tá errado. Precisa consertar isso aqui. É com amor. Seu pai, ele nunca te acusa, mas ele quer levar você a um lugar de promessa, a um lugar pra você viver. Há algo pra você viver ainda esse ano. Não abra mão disso. Então, o seu exercício de hoje é lá, se encontrar com seu pai, pegar o seu caderno e colocar essa frase lá. Quais são as promessas que Deus está enfatizando
hoje. A minha foram 3. Foram 3. E tá aqui no meu caderno. Algumas coisas eu já tô vendo. Algumas coisas eu já tô tendo um negócio aí que isso aqui vai acontecer mesmo, hein? Quando você sabe quais são as promessas que Deus está enfatizando, você sabe mais ou menos quais são os passos para você viver essas 3 promessas. Como assim? Por exemplo, ele fala para você que ele vai te curar. Ele tem passo a passo para te curar. Seja, às vezes ele fala assim, ó, encontra mais comigo. Lembra que eu falei pra você? Você que me segue aqui há muito tempo sabe da minha história, como eu fui curada da ansiedade. Fiquei com tanta raiva daquele dia. Eu lendo a palavra e aí Deus falou assim, começa a declarar. Ai, gente, que maluco. Começa a declarar. Comecei a fazer uma reviravolta nessa Bíblia aqui. Foi com essa Bíblia que eu comecei. Por isso que ela é toda marcada. Ela começou sendo vermelhinho. Comecei a pegar um monte de versículo que falava sobre ansiedade, saúde mental, saúde física. Comecei a encher minha casa de papel, comecei a declarar. Falei assim, ó, isso aqui funciona na minha vida ou não funciona, não é possível. Funcionou. Funcionou. Nunca mais. Nem precisei ir para médico. Não tô falando que você não precisa ir para médico. Só tô falando para você que Deus me deu uma orientação. Qual é a orientação? Deus tá falando, a promessa que eu tenho hoje para você, você, poderosa, é a cura. Tá bom, Deus. Então, o que eu preciso agora para ser curada? Você precisa ir no médico. Ou você precisa tomar um remédio. Ou você precisa largar o meu remédio. Porque comigo foi assim no tumor. Você precisa largar um remédio. Ou você precisa ler a Bíblia. Entende? Qual é a promessa? Coloca isso no papel, porque isso precisa acontecer agora. Você precisa estar desesperada, totalmente desesperada. E não é desesperada de... Não, é desesperada no sentido de... Não, chega. Chega, você precisa dar um chega. Chega de viver um casamento desse jeito. Chega de viver essa doença desse jeito. Chega de viver sem sonho. Chega de viver essa religiosidade. Chega. Dá um basta agora e viva um novo agora. Decida viver um novo agora. 3 dias atrás foi essa aula. Decida viver um novo agora. E é você que decide, é você que toma posição, é você que toma atitude. Ai, Patrícia, mas eu sou muito fraca. Tá, você é fraca, mas o seu pai é forte. Ou você se enche disso aqui pra você se tornar forte como o seu pai, ou você vai continuar deitado na cama vivendo aquilo. Eu vivi por mais de 1 ano e meio. Eu fiquei com tanta raiva de ter perdido 1 ano e meio. É essa raiva que tem que estar em você. Uma raiva. Cara, por que eu tô há tanto tempo deitada na cama? Sofrendo pelo meu passado. Ou sofrendo pelo futuro. Porque depressão é passado. Ansiedade é futuro. Você tá preso no passado ou preso no futuro? Chega de ficar presa no passado e no futuro. Eu até tenho uma frase. Eu gosto de frases, né? Por quê? A minha casa é toda cheia de frases. Pra me lembrar coisas. Minha garrafinha, tudo meu, tem frase. Porque a palavra me ensina a declarar. Se a palavra de Deus me ensina a declarar, então quanto mais frases para encher o meu coração, que esteja perto de mim, no momento que eu mais precisar, eu tenho uma frase assim, ó, nossos medos são apenas mentiras que contamos por dentro. É verdade, pronto, não tenho mais medo. Aqui, ó, na minha frente, tá aqui. Não há medo no amor. Quando há medo, eu já tenho uma plaquinha aqui, ó, na minha frente mostrando. No amor não há medo, ou seja, no amor de Deus. Não há medo. Se eu confio e pronto, acabou. Essa aqui, ó. Luxo é viver o presente. Não é um luxo viver o presente? Porque muito de nós estamos presos ou no passado ou no futuro. Esteja luxo. Isso é um luxo viver no presente daquilo que Deus tem pra você. Porque por isso que a palavra de Deus fala assim, ó. Isso é bíblico. Luxo é viver no presente. Sabe onde está escrito isso? Lá na Bíblia, tá escrito assim, ó. Não andeis ansiosos. Não, é essa. Tem uma... Basta cada dia o seu mal. Basta cada dia o seu mal. Sabe o que ele tá falando? Ele não tá falando que todo dia tem um mal, não.
Ele está falando que todo dia você tem algo que você precisa resolver, que você precisa se preocupar no bom sentido da palavra, que você precisa focar. Se você ficar pensando no amanhã e pensar no ontem, você não vai viver para daqui a 10 anos, 5 anos, para aquilo que Deus está falando hoje vai acontecer. Por isso que é estratégico você, lá no seu tempo com Deus, falar para ele: Deus, quais são as promessas que você está enfatizando hoje? Porque basta cada dia o seu mal. Qual é o seu mal de hoje? Sentar com seu pai hoje e perguntar para ele quais são as promessas que ele está enfatizando para que você possa viver estrategicamente. E já agora, em dezembro, você já viver coisas. Como eu falei, a conversa de hoje de manhã foi: o ano já acabou. Para mim, não. Tem muita coisa para viver ainda vou viver muitas coisas até dezembro. É ruim que meu ano acabou. É ruim, não finalizo meu ano agora de jeito nenhum. Ainda tenho muita coisa. E você sabendo o que você quer viver? É só você esperar do seu pai. Fala pra ele: Deus, qual é o próximo passo? Você quer salvar meu casamento? Tá bom, o que eu preciso fazer então? Você precisa escrever um bilhetinho pra ele. Você quer salvar o relacionamento com a sua mãe? Com seu filho? Só falar pra ele que ama ele, que ele é especial. É simples, gente. O extraordinário é simples. O que eu tenho aprendido com Deus ao longo desses anos, sabe qual é? Que Deus é simples. Ele quer tornar a sua vida simples. Ele além de estratégico, ele é um Deus que ele quer te falar passo a passo, faz isso. Por isso que a palavra diz assim, buscai, tá sem sabedoria? Eu dou livremente. Me peça sabedoria que você vai ficar espertinha e vai resolver todas essas situações aí da sua vida, de saúde, emocional, espiritual, em todas as áreas da sua vida. Deus deseja que você tenha inteligência emocional. Sabe o que é isso? Tá cheia de Deus aí dentro do seu coração. Ser cheia do Espírito Santo. Ser cheia de Deus. Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? É representação do Espírito de Deus que habita dentro de você. Quanto mais você se enche disso aqui, mais você dá ferramenta para esse Espírito de Deus lembrar a você aquilo que está escrito aqui. E aí, quanto mais ele consegue lembrar você daquilo que você está lendo todo dia, ele aumenta a sua fé, a sua expectativa, a sua perspectiva de vida. E aí você para de olhar para o gigante, olha para os sonhos, olha para essa promessa aí, dessa temporada. Existe uma promessa para essa temporada. Qual é? Hoje é a sua missão. Conversar com seu pai e perguntar: Deus, qual é as promessas dessa temporada? Porque eu vou viver todas elas e nada, nem ninguém, nem as vozes erradas, nem você mesma, hein? Vai permitir que te roube. E aí eu continuo pra gente terminar. Ele fala assim, olha, anota esse versículo aí porque ele é um passo a passo. A Bíblia é cheia de passo a passo, gente. A gente que não se atenta. Olha só o que ele fala. Timóteo, meu filho, essas são as minhas instruções. Vou falar como Deus falando pra você. Poderosa, minha filha, essas são as minhas instruções que eu falo através da Patrícia. Com base nas palavras proféticas que eu tenho falado para você há tempos atrás. Que elas possam te ajudar a lutar o bom combate. Ou seja, quando tiver uma dúvida aí, você já tem essas instruções. Declarar. Você já tem aí, a lista das promessas dessa temporada. E aí, olha o que ele fala. Poderosa, apegue-se à fé e mantenha a consciência limpa, pois alguns rejeitaram deliberadamente a consciência e, como resultado, a fé que tinham naufragou. Gente, a palavra tá falando, ou seja, limpa a consciência, faz uma faxina na sua mente, começa a limpar a sua mente, começa a declarar o que tá escrito aqui, limpa a consciência, limpou a consciência, você não morre. Ele tá falando aqui, limpa a sua consciência, porque muitos não fizeram isso, não se ligaram aí,
perdeu a fé. Entende? A palavra tá falando isso. Ela é passo a passo, ela já tá te dando já o passo a passo. Aí ele fala assim, aí ele fala de duas pessoas. Himeneu e Alexandre são dois exemplos desse. Eu os entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Deixa eu te falar uma coisa. Deus está no controle de todas as coisas. Você fica falando mal, blasfemando no sentido assim, ó, reclama, ai, porque tudo acontece comigo. Porque tu tá entregue ao inimigo sem que seu pai te entregue. Seu pai nem precisa entregar. Você já tá se entregando na mão dele e ele usa as suas próprias palavras, ó, contra você. É mesmo, você é uma azarada, tudo acontece contigo. É mesmo, você não vai ser curada não. Esse sonho aí, impossível, você nunca vai alcançar. Você é feia, você é incapaz, você não consegue. É isso que o seu próprio inimigo fala. E se você fala isso pra ele, fala isso, voz alta, você dá esse poder. Ou você toma a atitude. 1 Timóteo 1,18. Ou você toma uma atitude, tome posse da verdade. A verdade está escrito aqui. Isso não é religião. Aqui a gente não fala de religião, a gente fala de Deus, de Bíblia. Aquilo que a Bíblia fala. A Bíblia é um lugar aonde Deus escolheu para te contar por que você foi criada. Para que foi criada? O estilo de vida. Qual é o estilo de vida que foi criado para você viver nessa terra? Qual é o estilo de vida que você quer viver? A bíblica? Ou essa aí, mais ou menos? Eu cansei. É disso que você precisa cansar. De viver uma vida mais ou menos. Existe uma vida extraordinária. Um estilo de vida extraordinário. Que para a glória de Deus e pela graça dele eu tenho vivido todo santo dia. Mas eu tenho me submetido a isso aqui, ó. Ou eu me submeto a isso aqui todo dia, me encontro com ele todo dia, ou eu vivo uma vida mais ou menos. Hoje eu te convido para parar de viver uma vida de mais ou menos, estar com muita raiva de viver uma vida mais ou menos, e escolher viver uma vida extraordinária. Hoje, esse convite para você é só simples assim, sentar com seu pai, perguntar para ele, pai, quais são as promessas dessa temporada? Tenho certeza que eu vou ouvir um monte de testemunho seu. Absoluta. Porque o seu pai quer te contar. Senão não estaria aqui compartilhando com você. Espero que seja um dia incrível, que você tenha um encontro extraordinário com seu pai, que possa ser sonhos incríveis, ainda que impossíveis, porque na minha lista aqui, ó, tem sonhos impossíveis, mas ele é o Deus do impossível. Eu não preciso fazer nada a não ser obedecer e seguir as orientações, andar com ele todo dia para que ele possa encher o meu coração de esperança e de alegria. Submeta essa palavra, encontre com ele todo dia e tenha um encontro extraordinário e maravilhoso com ele nesse dia. Beijo para você. Obrigada por estar aqui comigo. Obrigada por estar aqui. Traz novatas amanhã? Vou salvar lá no YouTube e compartilha para que nós possamos ser a cada dia mulheres poderosas demais. A gente não merece viver as migalhas de Deus. Tem muitas coisas grandes para nós vivermos. Beijo para você. Dia incrível e encontro maravilhoso com seu pai, porque eu tenho certeza que muitos sonhos aí e projetos nós vamos viver juntos. Beijo! Até mais tarde, Elisângela! Hoje tem aula ao vivo do Meditando. Vai ser maravilhoso demais. Beijo pra vocês. Até a gente se encontra nos stories. Beijo, beijo, beijo. Obrigada, Débora. Ótimo dia pra vocês.